X. A bebida X contém 13% de álcool, enquanto a bebida Y contém 43% de álcool. Para obtermos 200 ml de uma mistura das duas bebidas, com 25% de álcool, quantos ml devem ser usados na bebida Y? A primeira coisa que eu faço, peguei a bebida X que eu tenho, adicionei a bebida Y e ao adicionar essas duas bebidas, eu criei uma mistura. E essa mistura ela tem exatamente 200 ml. Agora, uma coisa é clara. Se X tem álcool, Y tem álcool, dentro desses 200 ml também tem que ter álcool. Então, o que eu vou fazer? Qual é a parte de X com álcool? Eu sei que 13% de quem? De X é álcool. Mas Y tem álcool? Tem. Qual é o percentual de álcool? Pô, Darlan, 43% de Y é álcool. Então, eu peguei a quantidade de álcool de X, peguei a quantidade de álcool de Y e misturei. Então, eu vou encontrar a quantidade de álcool que vai ter na mistura, ou seja, a quantidade de álcool que existe em 200 ml. Qual é o percentual de álcool? 25%. Mas é 25% de quem? Da mistura. Ou você trabalha com o método da adição, que eu prefiro, ou você trabalha com o método da substituição. Beleza? O que a gente está procurando na questão? Lembra da leitura em Save? Ele pede a quantidade da bebida Y. Então, eu preciso achar o Y. Então, se eu preciso achar o Y, se eu arrumar um jeito de fazer o X desaparecer, resolvi meu problema. E como é que eu faço isso? Se aqui é 0,13, se aqui aparecesse menos 0,13, estaria tudo resolvido. Então, vou multiplicar a primeira equação por menos 0,13. Então, olha o que aconteceu. Menos 0,13x menos 0,13y é igual a 0,13 vezes 200 vai dar menos 26. Vou repetir a segunda equação. 0,13x mais 0,43y igual, gente, 25% de 200 vai dar 50. Se eu somo essas equações, vê que beleza. Posso cancelar, já foi embora. Aqui agora, vamos lá comigo? Menos 0,13 com mais 0,43 vai dar 0,30y. 50 menos 26 vai dar 24. Galera, 0,3 não está multiplicando? Vai passar para cá o quê? Dividindo. Com isso, y será exatamente igual a 80. Um princípio ativo está disponível em concentrações de 15% e 24%. Misturando as concentrações disponíveis, pretendemos obter 90 ml deste princípio ativo com concentração de 20%. Quanto deve ser usado da concentração de 15%? Eu tenho uma substância X. Eu adicionei, eu misturei ela com a substância Y. Quando eu fiz isso, eu encontrei obrigatoriamente o quê? 90 ml. Só que dentro dessas substâncias existe uma concentração. Ou seja, quanto é a concentração presente em X? Darlan, 15% de quem? De X é essa concentração desse princípio ativo. Quando eu olho para Y, eu sei que uma parte dele é um concentrado. E esse concentrado representa quanto? 24% dessa substância é um princípio ativo, uma concentração. Só que aqui dentro também tem que ter uma concentração. Só que a concentração ela é de quanto? 20%. Então, 20% da mistura, 20% dos 90% é a concentração. Veja, a gente está procurando a quantidade da concentração que tem 15%. A quantidade da substância que tem 15% de concentração, essa quantidade é a quantidade o quê, gente? X. Então, a gente tem duas equações, a gente tem um sistema.
E a melhor maneira da gente resolver um sistema, pode ter certeza, é adicionando ele. Então, eu quero eliminar o y. Se aqui é 0,24, eu quero que apareça aqui o quê? Menos 0,24. Multiplico a equação toda. Então, vamos lá? Menos 0,24x menos 0,24y igual, efetuando esse produto, menos 21,6. Tá? Repetir a segunda equação, estou repetindo ela todinha. Igual a, cuidado, 0,20. 0,2 vezes 90 vai dar 18. Vou agora aplicar o método da adição. E o que é que eu vou fazer? Cancelar, ó. Cancelei aqui e a gente sobrou, gente. Estão percebendo que não muda? Então, ó, se a gente efetua essa soma, vai ficar menos 0,09x. Pessoal, efetuando aqui, ó, menos 21,6 mais 18, menos 3,6. Multiplica por menos 1, vai ficar todo mundo positivo. E esse cara que está multiplicando, ele passa o quê? Dividindo. Isso quer dizer que x é exatamente igual a 40. Ou seja, eu tenho 40 ml da substância x. Eu entrei no meu laboratório. E no meu laboratório tinha lá, olha só que legal. Tenta imaginar isso. Tinha lá um reservatório. Esse reservatório, ele tinha exatamente 300 gramas. Desses 300 gramas, eu percebi que uma parte dele, eu estou pintando aqui, ó. Horrível pintando, tá, gente? Ó, será sal, e o restante dele, ele estava cheio, e o restante dele era água. E essa junção era 300 gramas. Eu sou curioso, eu descobri que sal representa 2% dessa mistura. Então, 2% de 300. Ou seja, 2 sobre 100 de 300. Olha o que aconteceu. Zerinho com zerinho eu cancelei. Eu fiquei com 6 gramas. Mas 6 gramas representa para nós o que mesmo, gente? A quantidade de sal. Está aqui, certo? Se 600 gramas é a quantidade de sal, agora a quantidade de água é o restante. 294. Olhei lá o meu recipiente. O recipiente era o mesmo, estava tudo na boa. E aí, Darlan percebeu o seguinte: aqui estava a quantidade de sal, que era exatamente a mesma, ou seja, 6 gramas. Certo? E quando Darlan voltou, ele percebeu que o nível do recipiente tinha baixado. Ou seja, a quantidade de água não era mais a mesma. Ou melhor, eu não tenho mais 300 gramas. Por quê? Porque quando a gente olha para o reservatório da gente, tem uma partezinha agora que eu vou pintar de vermelho, ó, que eu vou pintar aqui de vermelho para indicar que é a quantidade de água que foi exatamente o que, pessoal? Evaporada.
Ou seja, a partir desse momento, eu vou ter 300 gramas ainda? Não. Eu vou ter 300 menos x. E o que é que representa para nós esse x? Esse x, Darlan, é a quantidade de água que evaporou. O que é que eu percebi? Que a nossa mistura, essa nossa mistura, ela ficou mais salgada. Eu percebi que a quantidade de sal que eu tenho, que é 6, representa uma parte da mistura que eu tenho agora. Quanto é que eu tenho dessa mistura agora? 300 menos x. Mas esses 6 representam uma parte de tudo que eu tenho? Sim. Se representam uma parte de tudo que eu tenho, é um percentual. Não. Ela passa a ser 3%. Eu vou ter 6 é igual. Esse cara está dividindo, passa para cá multiplicando, mas multiplica todo mundo. Então lá vou eu. 0,03 vezes 300 menos 0,03 x. Por que ter pressa, né, gente? Olha para cá, ó. 0,03 é a mesma coisa que 3 sobre 100. Ou seja, eu vou ficar com 3 sobre 100 vezes 300. Cancelo, ó, vai ficar 9. Eu fiquei com 6 igual a 9 menos 0,03 x. Esse cara aqui está negativo, eu vou passar para lá positivo. Então, eu vou ficar com 0,03x igual. E esse 6 que está positivo vem para cá negativo. 9 menos 6 vai dar quanto? 3. Olha o valor de x. Olha como eu vou encontrar isso aqui, tá? Eu vou pegar essa conta aqui e vou trazer ela para cá. Espero que dê para vocês entenderem aqui o que eu fiz, tá, bagunça? Não ia ficar assim? X igual a 3 sobre, ó, 0,03. Embaixo não tem um número decimal. Esse número decimal ele tem quantas casas? 2. Então multiplica por 100. Mas tem que multiplicar o numerador e o denominador. Aí olha com que Darlan ficou. 300 dividido por 3. Ou seja, 100. Aqui, ó, eu tenho certeza que x será exatamente 100 gramas. Agora, o que é x mesmo, gente? X, Darlan, é a quantidade de água que evaporou. Escuta, se quando x mililitros de água são adicionados a P mililitros de uma solução com P% de ácido, com P maior do que 5, obtemos uma solução com P menos 5% de ácido. Qual o valor de X em mililitros? Gente, o texto é horrível. O texto é para você não entender. Não tem questão de interpretar ou não. Ele fez um texto maldoso. Essa foi uma questão da Unicamp. Foi maldoso o texto, tá? Numa prova como o Enem vai ser muito mais suave. Olha só isso aqui. Se quando X mililitros de água são adicionados a P mililitros de uma solução com P% de ácido, com P maior do que 5, obtemos uma nova solução com P menos 5% de ácido. Qual o valor de X em mililitros? Então, na verdade,
a solução ela teria inicialmente P% de ácido. Mas como eu coloquei água, como eu coloquei uma quantidade de água, o que é que aconteceu com esse ácido? Ele ficou mais ou menos concentrado? Menos. Eu pego o suco. Vê como seria mais fácil da gente entender. Eu chego e o cara chega para mim e fala assim: o senhor quer um suco ou um refresco? Pô, o suco ele é mais grosso, ele é mais concentrado. Se eu pegar um suco, já fiz isso muito na minha vida, comprava um suco, pedia um copo, dividia com um amigo, e para ficar em partes iguais a gente completava com água. E era osso. Então, o que aconteceu? Esse suco que eu tinha, eu transformei ele em 2, porque eu coloquei mais água. Quando eu coloquei mais água, ele ficou mais ou menos concentrado? Menos. Menos. Se eu tinha uma solução, essa solução, P% era de ácido. Se eu venho nessa solução, ela já tem água. Se eu venho nessa solução e coloco mais água, o que vai acontecer com o ácido? Ele vai ficar mais ou menos concentrado? Menos. Inclusive, ele passa a ser quanto, gente? P menos 5%. Olha só como eu vou organizar essa questão, tá? Ela, na verdade, ficou muito desorganizada. Deixa eu organizar aqui, que eu acho que vai ficar melhor. Vamos para cá. Deixa eu fazer aqui. Vamos vir para cá. Chega aqui. Chega aqui. Vou apagar aqui. Certo? Olha. Tá? Com calma. Eu tenho, inicialmente, eu vou chamar assim, uma mistura. Nessa mistura, existe uma quantidade de água e existe uma quantidade de ácido, certo? Essa mistura, ela, P% dela, eu tenho P mililitros. Deixa eu até fazer isso aqui, tá? Eu tenho P mililitros. Eu sei que uma parte dessa, depois copia, gente, uma parte dessa quantidade é ácido. Que parte é essa? P% do que eu tenho é ácido. P% é P, olha para cá, depois copia. P sobre 100 vezes P. Isso quer dizer que eu fiquei com P ao quadrado sobre 100. Povo lindo, o que é P ao quadrado sobre 100? É o que eu tenho de ácido quando a minha substância, ela tem uma parte que é ácido e uma parte que é água. Certo? É isso aqui. Aqui é o ácido, aqui é a água. Certo? É isso que eu tenho. Eu não vou me preocupar com essa quantidade aqui. Deixa ela aí. Mas o que é que eu resolvi fazer? Eu resolvi pegar a mistura... Aqui é 1. Eu resolvi pegar a mistura que eu tinha, que tinha P ml, e eu acrescentei uma certa quantidade de água. E eu acrescentei uma certa quantidade de água. Ou seja, uma certa
quantidade de água e, naturalmente, eu tinha uma certa quantidade de ácido. Eu tinha uma certa quantidade de ácido. Então, agora, gente, veja aqui o texto para ninguém se atrapalhar. Eu preciso voltar para que ninguém se atrapalhe, tá? Então, ó, vamos agora recapitular. Olha o que eu estou falando. Eu tenho aqui uma mistura que ela tem essa quantidade que é P. Não foi isso que a gente descobriu até agora? Parte dessa mistura é ácido, ou seja, P% da mistura é ácido. Qual que é a quantidade de ácido que eu tenho? A quantidade de ácido que eu tenho é P ao quadrado sobre 100. A nossa mistura, deixa eu fazer aqui uma coisinha chata, mas eu vou fazer. Ah, droga, tem que ser assim. Espera aí, tá, gente? Vai ficar legal, vai valer a pena. Ó. Certo? Isso aqui é o que a gente tem. O que é que aconteceu agora? Eu tinha uma solução que tinha... Danou-se, peraí, calma. Eu tinha uma solução que tinha PMLs, essa solução. Eu resolvi acrescentar a essa solução uma certa quantidade de quê? De água. Porém, eu já tinha uma certa quantidade de ácido. Quanto é que eu tinha de ácido? P ao quadrado sobre 100. O que aconteceu agora com a quantidade de ácido? Ele permanece a mesma, ele aumenta X ou ele diminui X? A minha solução, ela vai ter mais ácido, menos ácido ou a quantidade de ácido permanece a mesma? A quantidade de ácido permanece a mesma, porque o que eu vou acrescentar é apenas o que, pessoal? A água. Então, eu não vou mexer no ácido, eu vou colocar mais água. Então, vamos lá. Aqui, vamos bem devagarinho para a gente entender o processo como um todo. Então, até então, isso aqui é o que a gente tinha. Veja que eu não estou preocupado em usar, tá certo? O que está acontecendo com a água. Não é isso que me interessa. O que me interessa é fazer com que vocês entendam que eu tinha PMLs de uma mistura. Parte dessa mistura é água e é ácido. Então, vamos lá. Deixa eu fazer aqui. Eu tenho um toque, tá, gente? Então, se eu não fizer o que eu quero fazer, não vai adiantar. Pode rir. Olha só o que Darlan vai fazer aqui. Vamos lá. Aqui. Aqui. Olha para cá. Quero você aqui, tá? Sabe aquela questão que você vai contar nos dedos quem resolve? Essa é uma delas. Então, vamos lá. Isso aqui é a minha solução. Isso aqui é a minha mistura. Inicialmente, eu tenho aqui uma certa quantidade de ácido e eu tenho uma certa quantidade de água. Mas quanto é que eu tenho aqui dentro?
eu tenho que essa mistura, ela possui uma quantidade P ml. Mas eu também sei que eu posso determinar a quantidade de ácido nessa mistura, porque a quantidade de ácido é P% dela. Então, eu peguei P% de quem? Da mistura, que é P, a gente ficou com P sobre 100 vezes P. E aí a gente descobriu que P ao quadrado sobre 100 representa exatamente a quantidade de ácido inicialmente na mistura. O que é que aconteceu agora? Vou pegar o mesmo recipiente. Não é hora de copiar absolutamente nada, tá? Vai por mim. Peguei o mesmo recipiente. Aí agora, olha o que agora o Darlan resolveu fazer. Presta atenção. Ele já tinha uma certa quantidade de ácido. Qual era a quantidade de ácido que o Darlan tinha, gente? P ao quadrado sobre 100. Então, ó, essa aqui é exatamente a quantidade de ácido que eu tinha. Vê que legal, meu recipiente, minha mistura, ela também tinha, ela já possuía uma certa quantidade de água. E eu tinha uma mistura, eu super feliz, porque eu tinha uma mistura que tinha P ml de água da mistura. O que foi que eu resolvi fazer? Eu resolvi agora simplesmente pegar e colocar mais água. Eu cheguei agora e coloquei mais água. E eu coloquei quanto de água? Eu coloquei X. Então, quando o Darlan fez isso, é importantíssimo que a gente percebesse nesse momento que antes, olha o que é que a gente tinha antes. A gente tinha isso aqui, ó. Olha o que a gente tinha antes. Olha só. Isso era P. A gente agora vai continuar com P ou essa quantidade aumentou? Essa quantidade aumentou, porque a gente colocou mais água. E quanto de água a gente colocou? P mais X. Isso é o que eu preciso que vocês, por enquanto, entendam. Rafa, como é que está a galera até aqui? Por favor, como é que está essa galera até aqui? Vamos lá? Até aqui ninguém se pronunciou quanto a dúvidas. Que coisa boa. Nem Estão Zoom nível e nem no punk. chat. Então, massa. Então, olha só, acho que entendi. Até aí está tudo bem, que coisa boa. Então, agora vamos voltar aqui para o texto para a gente entender o que é que vai acontecer. Olha só. Quando a gente colocou mais água, a concentração do ácido, ela aumenta ou ela diminui? Diminui. Então, se ela diminui, olha o que eu queria que vocês agora entendessem, por favorzinho. Gente, vamos lá. Se Darlan agora chega para vocês e diz: qual é a quantidade de ácido que eu tenho agora? Ô Darlan, agora tu tem P ao quadrado sobre 100.
Isso é tudo que eu tenho relacionado ao ácido. Só um minuto, tá, gente? Olha só. Isso aqui é tudo que eu tenho relacionado ao ácido. P² sobre 100. Mas essa quantidade de ácido representa agora uma parte da minha mistura, uma parte do todo, ou seja, uma parte de quanto? De P mais X. Gente, se o nosso ácido representa uma parte do todo, obrigatoriamente isso vai gerar um percentual, que é o percentual do ácido. Quando a gente colocou mais água, qual é o percentual do ácido? P menos 5%. Então, ó, repetindo, se o ácido é uma parte do todo, ele é um percentual. E qual é o percentual? P menos 5%. Consequentemente, eu vou ficar agora com P², olha aqui em cima, sobre 100, dividido por P mais X, que será igual a P menos 5 sobre 100. Porque se é P menos 5%, então vai ficar P menos 5 sobre 100. Consequentemente, eu vou fazer agora produto dos meios pelo produto dos extremos. Olha o que vai rolar, hein, gente? P² sobre 100 vezes 100 é igual a P mais X, P menos 5. 100 com 100 eu cancelo, fiquei com P². Vou aplicar a propriedade distributiva. P vezes P, P². P vezes menos 5, menos 5P, mais X vezes P, XP, menos 5X. Olha para cá agora, olha para cá. P² está positivo, passa para cá negativo, eu cancelei tudo. A gente tem e a gente precisa trabalhar em função das alternativas. Então, nas alternativas, aparece X aqui, pessoal? Não. Só aparece o quê? P. Então, agora, olha só o que vai acontecer. Presta muita atenção. Então, nesse caso aqui, 5x está negativo, passa para cá positivo, só para facilitar a vida da gente aqui, ó, vai ficar assim, ó. 5x que está negativo, passa positivo, menos. Então, aqui 5x, presta atenção, depois copia. 5x menos xp, que será igual a menos 5p. Isso é o que eu tenho. Se a gente olhar agora com cuidado, aqui tem x, aqui tem x. Então, eu posso colocar o x em evidência. Deixa eu puxar isso aqui um pouquinho para cá, para não ficar muito apertado, tá? P menos 5%. Então, continuando aqui agora, tá? Vem para cá. Só tem mais espaço. Vamos lá. 5x está negativo, passa positivo. XP está positivo, passa negativo. Eu continuo com menos 5p. Aqui, gente, apareceu x e aqui apareceu x. Então, x ele é um fator comum.
Se ele é um fator comum, eu posso colocá-lo em evidência. Então, Darlan ficou com 5 menos P, que será igual a menos 5P. X será igual a menos 5P sobre 5 menos P. Poxa, está muito feio do jeito que está, porque ficou menos 5P sobre 5 menos P. Se a gente olhar as alternativas, não vai ter nenhum assim. Então, o que a gente faz? Multiplica o numerador e o denominador por quanto? Menos 1. E se a gente multiplicar o numerador e o denominador, ambos, por menos 1, olha só qual vai ser o valor do nosso x. X será igual a 5P sobre o que é negativo passa a ser positivo. P mais menos 5. Esse é o valor que a gente procura. Uma questão, a meu modo de ver, bem difícil, pelo texto, pelo desenvolvimento. É uma questão que a gente merece refazê-la, tá? Olha direitinho, vê se teve alguma dúvida, tá?